Geração Sustentável, com Carol Schoenberger. Sustentabilidade é proteger o que já existe de bom, o nosso planeta. Mas você tem feito a sua parte para preservá-lo? Todos nós temos a responsabilidade de preservar o meio ambiente, pois o planeta é meu, é seu, é nosso. E o que você tem feito para protegê-lo? É justamente para lembrar que é papel de todo mundo preservar o meio ambiente que está no ar mais um episódio do podcast Geração Sustentável. Eu sou a Carol Schoenberger e aqui discuto sobre temas importantes ligados à sustentabilidade e ao ESG, para trazer mais consciência e sensibilização relativo aos temas que a gente fala. Pois somente juntos podemos tornar o planeta um lugar melhor. E hoje nós vamos falar sobre um projeto muito interessante a respeito da destinação de parte do seu imposto de renda para projetos sociais do município. E quem está nesse episódio para falar sobre isso é a Marcela Stahl Mendes, que é gerente de captação de recursos e marketing da Santa Casa de Ponta Grossa, engenheira de alimentos, especializada em gestão hospitalar, gestão empresarial e de qualidade. E também nós temos aqui a Amanda Costa. Ela é professora, é bacharel em Direito, especialista em Direito Penal, especialista em Políticas Públicas, com mais de 263 projetos sociais desenvolvidos na nossa região. Tudo bem com vocês, meninas? Tudo bem, Tudo Carol? bem, Carol? Quando é as duas, a gente né? Vamos pouco, lá. né? Mas estamos bem animadas aqui para falar sobre o tema. Que joia! Olha, é uma grande convite. satisfação receber vocês aqui, né? E vamos falar porque esse projeto é super interessante, né? A gente vai falar aí sobre a questão da destinação do imposto de renda, que é uma coisa é pouco conhecida, mas também não é muito complicada para fazer e vai trazer muita ajuda para o pessoal, né? Só que antes, eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre vocês, até para o pessoal poder conhecer um pouquinho mais, né? Qual, assim, a história de vida, a parte profissional de vocês e como que vocês chegaram nesse projeto, né, do Destina Imposto de Renda. Então, você quer começar, Marcela? Posso. Aí depois nós passamos para a Amanda, para não dar briga, né? Bem, Carol, eu trabalhei, na verdade, durante 8 anos na indústria, né? E daí, na indústria, a gente acabou tendo um pouco mais de contato com a parte de gestão, com a parte de programas também de qualidade, né? E depois, posteriormente, acabei ingressando no Hospital Santa Casa, que é uma grande escola, não só na parte profissional, mas na vida pessoal também, muito grande, né? O hospital ensina demais a gente, né? É uma pós-graduação, né? Muito grande, né? A gente entra em contato com muitas histórias de vida e que trazem realmente muitos ensinamentos para nós, da forma da gente enxergar a vida. E aí, isso leva a gente, realmente, a compreender que a gente precisa também ajudar o próximo. Né? E a partir daí a gente veio também trabalhando em projetos de auxílio ao hospital, de auxílio ao próximo, mesmo fora do hospital, né? Também trabalho em outros projetos sociais. Mas dentro do hospital, a gente também percebe a necessidade, por ser um hospital filantrópico, de captação de recursos, né? Trabalhei lá em diversas áreas, tanto da parte na gerência mesmo de atendimento, na gerência de... quando falo atendimento, a parte de... imagem, laboratório, manutenção, né? Na própria enfermagem, mas agora a gente está na área de captação de recursos. E, analisando a área de captação de recursos, a gente começou a ver uma grande possibilidade dentro da captação através do imposto de renda, né? E foi por isso que eu cheguei até esse projeto juntamente com a Amanda, né? Juntamente com o professor Canabarro também, e juntamente com o comitê ESG da CPG, né? Então, foi basicamente trilhando isso que a gente acabou chegando, onde chegamos agora com esse projeto Destina Imposto de Renda, percebendo o potencial que existe e como as entidades podem ser ajudadas através desse projeto. Que bacana, é um trabalho a várias mãos, né? Sim, exato. E você, Amanda? Bom, Vamos conhecer um pouquinho da tua história. Eu comecei nessa parte de serviço público na prefeitura, aqui de Ponta Grossa, em 2013, mais ou menos. E eu iniciei
primeiramente porque como eu fazia direito, né? Então era para trabalhar no jurídico da TV. Numa TV educativa, que agora é a TV da UEPG. E aí, em 3 meses, eu já estava à frente do programa, como apresentador, tratando os problemas sociais de população nos bairros. Veja que bacana. E aí, eu nem imaginava, né? Na verdade, comecei a faculdade de Direito e fiz a minha especialização para seguir a área de segurança pública, mas no decorrer do tempo, eu acabei me apaixonando pelas questões sociais, né? Então, nos bairros, a gente já via ali a dificuldade de algumas famílias com coisas básicas, né? Então, a gente servia de ponte de auxílio ali entre o apelo da população e as secretarias para que a gente conseguisse dar um atendimento melhor para as famílias, né? Eu fiquei 2 anos na TV e aí fui para a Secretaria de Assistência Social e lá que se abriu um norte, assim, enorme, porque a Secretaria de Assistência Social é a própria secretaria responsável por todas as políticas públicas sociais do município, né? Então, lá eu estive à frente do Departamento de Programas e Projetos. Então, basicamente, a minha função era criar ideias e projetos para solucionar os problemas que a gente tinha no município, a nível das famílias mais vulneráveis e pessoas, né, em situação de não tem acesso a algum direito, alguma coisa assim. E também à frente do selo social, que ele veio ali pela criação do Orion, que deixou esse legado para Ponta Grossa, e eu peguei a ideia dele, que já era incrível, e a gente reformulou. Hoje, a lei aqui municipal, ele é o maior programa de reconhecimento da responsabilidade social de empresas, né? Então, a gente tem aqui em Ponta Grossa. E aí, basicamente, o selo social funcionava como um auxílio no município. Então, por exemplo, a gente tinha algum problema ali, identificava algum problema no bairro, ou alguma política pública que era difícil da prefeitura conseguir fazer sozinha, porque assim, por conta do direito administrativo, das verbas que vêm já diretamente, né, tanto de convênios com o governo federal, com o governo estadual, é muito carimbado. Então, às vezes, a gente não tem uma liberdade, porque, assim, cada cidade tem a sua situação não específica. Não é maleável, né? Então, às vezes, uma cidade ela é muito desenvolvida na questão de emprego e renda, mas talvez falta um atendimento de convivência e fortalecimento de vínculo para as mães, em situação de vulnerabilidade. Então, cada cidade ela tem a sua peculiaridade. E, às vezes, as políticas não conseguem atender, de fato, a necessidade para desenvolver aquele lugar. E o selo social veio como uma ideia de, então, utilizar recursos privados para suprir ou desenvolver a parte pública. E aí foram mais de 10 ações, foram quase 7 anos ali, projetos em todas as áreas. Como você colocou no teu currículo, né? 263 projetos. Foram. É pouco, né? Até se a gente for colocar as ações, assim, pontuais, né? Até ação de combate à dengue. Aí já aumenta. Sempre aumenta. Mas os projetos tem alguns que continuam na prefeitura até hoje, né? O caso do banho solidário, que trabalha com pessoas em situação de rua. Então, é um motorhome que tem ali, na época foi feito pela secretária, né, que visitou, conheceu e trouxe para cá. E daí, normalmente, as pessoas acham, não, só vão oferecer um banho quente para os moradores de rua, mas não, é uma ação onde o morador de rua vai para lá para ele poder tomar um banho. Mexe demais com a questão da autoestima, porque ele toma um banho, consegue comprar uma roupa nova ali, pegar, né, na verdade, uma roupa nova, escolher. Ele já sai, ele tem equipe para fazer documento, se ele não tem. Tem agência do trabalhar para encaminhar ele para o mercado de trabalho. É só um chamariz para a gente conseguir. Ele vai ter várias ações. Para conseguir tirar, né? E nossa primeira ação, eu lembro até hoje, com o banho solidário, o rapaz do primeiro que chegou lá, estava na fila, ele tomou banho, né? Escolheu uma roupa nova, tomou um banho, saiu, deixou o nome dele à disposição de uma empresa. E ele voltou 2 semanas depois para dizer que fez entrevista e foi contratado. Nossa, que beleza! Em 2022 eu encontrei ele numa transportadora ali na Souza Naves, ele estava lá. Então, assim, uma pessoa que estava em situação de rua, ela teve a vida transformada por um projeto. Por causa de um banho solidário. Que tudo começou com um banho, né? Você veja como é bacana isso, né? E aí saí da parte pública, né? Eu trabalhei um tempo na prefeitura, fui para o estado também, sempre envolvida com essa parte de social, né, e de políticas públicas, que é resolver o problema para garantir os direitos. E aí, acabei abrindo uma empresa para isso e acabei conhecendo a Santa Casa também. E agora em tudo parceria, que a Marcela falou, realmente, para mim é um desafio, porque eu sempre trabalhei com assistência social, né? Na Santa Casa, a gente tem política de saúde, que eu estou aprendendo ainda. Mas é inegável que a Santa Casa, por ser um hospital filantrópico, ela acaba sendo uma entidade ou tendo as mesmas dificuldades de toda entidade social, que é a questão de recurso, de conseguir manter toda a demanda de trabalho, de conseguir ampliar, enfim, de conseguir sobreviver, dando um atendimento de qualidade para as pessoas.
e tendo recurso, né? Então, a Santa Casa tem sido um case de sucesso muito bom, mas de aprendizado também Muito maior bacana. ainda. E quando corre a filantropia na veia, é muito mais gostoso de você trabalhar, né? Sim. Como diz, né? É como um mosquitinho que pica e passa o gosto por isso pra gente, né? É verdade. E aí a E gente... depois você não quer largar mais. E acho que trabalhar nessa área, tá condicionada a poder fazer o bem para os outros, é muito Sim, né, gratificante pra gente, né? É um Que o privilégio, propósito, né? Propósito move muito a Não, gente. propósito né? muito melhor. Então, e foi a partir desse trabalho que vocês fizeram da Santa Casa, até você citou o professor Canabarro, né? Que iniciou o Destino Imposto de Renda. Como que é? Do que se trata esse projeto que a gente está vindo falar hoje? Então, o projeto Destino Imposto de Renda, ele começou com a Santa Casa, não era nenhum projeto imaginado para fora, né? E, inclusive, teve uma reunião que a Amanda disse, gente, veio dela essa ideia, ela falou, por que a gente não faz um projeto? E a gente leva isso, né? A Amanda sempre muito... ela é muito animada, né? E sempre traz, assim, ideias pra gente. Porque, assim, com o Hospital Santa Casa, a gente percebeu que em 2 anos a gente conseguiu captar aí 2 milhões de reais através da destinação do imposto, né? E está aumentando essa quantidade e o hospital realmente está fazendo um bom uso disso e a gente presta conta para a comunidade. E a gente percebeu, então, que como Ponta Grossa, quando nós começamos a avaliar o grande potencial que existe, né? Então, por exemplo, quando a gente pega o estado do Paraná, a gente está falando em 613 milhões de reais e só de pessoa física, que poderiam destinar parte do seu imposto de renda, né? Então, se todos destinassem, pense quantas instituições poderiam ser ajudadas com 613 milhões de reais ao ano. Esse é o potencial de destinação? Do Paraná. Do Paraná. Não, é o potencial que e as só de pessoas pessoa do física. imposto de renda, a pessoa física podem destinar para as entidades Exatamente. do município ou a entidade que eles escolherem. Exatamente. E quando a gente olhou esses dados, né, a gente, nossa, será que é isso mesmo? E a gente foi procurar, inclusive, o delegado, né, Dr. Demétrios, que Vamos ver se inclusive é também verdade. né, ele também é um grande apoiador, né? E daí nós fomos lá ver, é verdade isso? É todo esse valor? Não, é verdade, ele nos ajudou, vem nos ajudando, disponibilizando informações e estando conosco nas ações. E quando a gente, nossa, gente, é muita coisa, então nós temos que fazer uma coisa, né? E vamos mexer. Vamos que vamos. E aí surgiu realmente essa ideia, né, de a gente poder estar desenvolvendo o destino imposto de renda. Vamos falar com as pessoas precisam saber que elas podem fazer essa destinação, né, Amanda? Na verdade, essa ideia do destino, assim, eu falei que a gente precisava consolidar como um projeto, porque para de fato ter uma linguagem, né? Uhum. Assim, a ideia é boa, porque quando a gente viu que na própria captação do imposto de renda para Santa Casa, Carol, a gente via que existia uma desinformação gigantesca, né, Marcela? As pessoas não sabiam que podiam fazer isso. E Tinha medo, tinha né? Porque é uma medo. destinação de imposto de renda. E a Receita Federal vai fiscalizar, vai atrás de mim, né? É tudo lenda urbana, né? Tudo lenda urbana, que o pessoal acredita que vai ser fiscalizado pela Receita, que isso vai aumentar a probabilidade de cair na malha fina, que isso aí não existe, né? Você sabe que eu acho que tem uma coisa, que, como vocês falaram, antigamente poderia acontecer isso, né? Antes dessa informatização, dessa globalização, até poderia acontecer uma coisa ou outra, onde era muito mais fácil sonegar, né? Hoje em dia não, hoje em dia está tudo no sistema, está tudo no computador. Então não tem como eles irem buscar a pessoa na malha fina, né? Por causa de uma destinação de imposto de renda. Tem que mudar a chave mesmo. E ainda que o delegado sempre frisa muito isso, se a pessoa faz a destinação ali da forma correta, o próprio sistema já calcula o valor que ela pode destinar, é algo que está autorizado na lei federal desde 1995, então não é algo que é agora, né? Se você fizer tudo certo, isso não vai aumentar as chances de você ser fiscalizado. Pelo contrário, Carol, é uma maneira do cidadão de investir o dinheiro onde ele quiser. Por que vai mandar tudo para Brasília, né? Para depois reclamar que não está sendo serviços bons? Então, aí não tem o serviço, então a gente tem a possibilidade de destinar o dinheiro aqui, né? A possibilidade do cidadão escolher onde ele vai. E como a Marcela falou, quando a gente foi buscar essa parceria, nós fomos abraçados pela Receita Federal. O delegado Demétrios está com a gente em todas as ações. Ele fala sobre isso. Ele está junto, né? Sim, ele está inclusive apoiando. A Receita Federal tem um programa que é o Cidadão Solidário, mas é claro,
A Receita Federal incentiva, né? Mas cabe à população e às entidades assistenciais trabalhar em prol disso, né? Hoje o terceiro setor, ele precisa entender que ele é praticamente uma empresa, ele precisa ter uma equipe de captação, de marketing, de posicionamento para fora, para que ele consiga receber essa ajuda e esse dinheiro que está voando. São 600 milhões que o Paraná perde todo ano. E como que funciona para fazer essa destinação? Até antes, né? A gente está falando em destinação de imposto de renda. E tem muitas pessoas que falam que a doação. Qual que é a diferença entre a destinação e a doação? Na verdade, Carol, assim, ó, o que acontece? Nós pagamos imposto todo ano. E quando nós passamos por um buraco na rua, ou quando a gente vê alguma coisa, a gente fala, onde é que está indo o nosso imposto? Né? O que está acontecendo? E assim, nós estamos pagando imposto e a gente não sabe exatamente para onde que está indo, o que está sendo feito, né? Então, a destinação... Vai para uma conta geral, né? Na verdade, assim, né? Vai para o governo federal. E o que acontece? A gente tem um dado aqui em Ponta Grossa, um dado do Portal da Transparência de 2022, que de 2,6 milhões de impostos, não só de renda agora, todos os impostos da cidade que foram pagos para o governo federal, retornou nem 10% disso, né? Então, assim, a cada R$10 que a gente manda para o governo federal, a gente tem aí 90 centavos que retorna para a instituição por causa do Pacto Federativo, né? Da distribuição, enfim, eles acabam encaminhando esse valor para municípios de maior necessidade e tal. Mas a gente não sabe realmente aonde é empregado o dinheiro do imposto, né? E a destinação é um dinheiro que é um imposto que nós já vamos pagar e que a gente pode pegar um pedaço dele e deixar no nosso município ou para ajudar uma instituição que nós decidimos utilizar. A gente escolhe a gente escolhe a instituição, né? E por que a gente fala destinação? Tá errado falar doação? Não é que tá errado falar doação, mas é porque é um dinheiro que ele não vai sair do nosso bolso. Na verdade, ele vai sair para pagar o imposto. Então, a gente vai ter que pagar o imposto de qualquer jeito. A gente já teria que pagar esse imposto. Isso, eu vou pagar o imposto, certo? Só que eu posso escolher destinar... Pessoa física, eu posso escolher destinar até 6%. E 6% é em cima do valor apurado, certo? Então, o que acontece? Por exemplo, agora está chegando a época da declaração do imposto de renda, certo? Essa época da declaração é uma época do ajuste. Então, por exemplo, se é referente ao ano anterior, a gente está falando referente a 2023. Então, se em 2023, né, eu tive um imposto apurado lá, por exemplo, R$10 mil, eu devo para o governo, eu tenho que pagar R$10 mil de imposto, certo? E eu tive retido na fonte lá R$9 mil. Então, agora, na hora do ajuste, na declaração do imposto de renda, vai faltar lá milão que eu ainda vou ter que pagar, certo? Então, é na hora do ajuste. Então, nesse ajuste, não importa se eu tenho imposto a receber ou a pagar, né? Ou a restituir ou a pagar, se eu fizer o ajuste no modelo completo, eu posso destinar até 6% para os projetos sociais, né? Então, a gente não costuma falar doação, porque é um dinheiro que nós já vamos pagar. Entendeu? Eu não vou gastar nada além do que eu já vou pagar para o governo de imposto. Só vai dar outro destino para aquele dinheiro que iria para o governo federal para ele se parar depois. Exatamente. Então fica na nossa região mesmo. Exatamente. Eu vou dar outro destino. Ponta Grossa nós temos um potencial de 20 milhões. 20 milhões Ponta Grossa e nós só destinamos até agora 2 milhões. E o mais interessante, pense, R$18 milhões todo ano nós poderíamos direcionar para uma entidade social, né, Amanda? Sim. Para várias entidades. Várias entidades, né? Exatamente. Aqui são assistenciais. Pois é, e uma ação dessa aí pode acabar até com aquela questão é quase uma mendicância, né? Que as entidades chegam, viu? Pelo amor de Deus, me dá um dinheirinho para eu poder manter as portas abertas. Sim, exatamente. Se ela estiver organizada, tudo, o dinheiro vem. Isso. E isso é apenas com a destinação, porque existem outras formas também, né? Que hoje a gente não vai entrar no assunto, né? Eu só queria terminar só de explicar, para não ficar no ar, porque eu falei o seguinte, né? Que eu até dei o exemplo, agora eu vou ter que pagar milão, certo? Se eu tivesse imposto, por exemplo, eu tive retido na fonte e eu ainda falta eu pagar milão para o governo, certo? O percentual que eu posso destinar não é em cima do milão, é em cima dos 10 mil que eu preciso pagar para o governo, certo? Se eu tiver imposto a restituir, eu também posso. Então, se a situação fosse inversa, eu continuo tendo 10 mil do ano passado para pagar de imposto, mas eu tive retido na fonte 11 mil. Então, agora, no momento do ajuste,
eu teria a restituir Milão, certo? Então, o que acontece? Mas mesmo restituindo Milão, eu posso destinar meu imposto de renda? Pode. E é uma informação que muitos não sabem. Pode, mesmo tendo imposto a restituir, porque a destinação é em cima do que eu devo para o governo, que é os 10 mil, né? Então, o que vai acontecer só? Eu vou ter que pagar agora, porque agora na declaração eu posso destinar no máximo 3% para uma entidade de idoso e no máximo 3% para uma entidade de criança, certo? Para o conselho do idoso e para o conselho da criança. Então, como a Amanda falou, o próprio sistema faz o cálculo e aí geram 2 DARFs. Eu vou pagar uma DARF para o conselho da criança e uma DARF para o conselho do idoso, certo? Se eu tiver imposto a pagar, o que eu estou pagando as DARFs, o mesmo valor, vai deduzir do imposto a pagar que eu tenho, certo? Então, e se eu tiver imposto a restituir, as 2 DARFs que eu estou pagando agora, vai somar ao imposto que eu tenho a restituir e quando eu receber, eu vou receber corrigido pela Selic. Ou seja, eu não perco dinheiro, né? Então, só é interessante deixar isso bem explicado. Ele vai somar aquele valor que já foi descontado. Exatamente. Então, você recebe novamente aquele valor. Exatamente, isso aí. Desculpa, Amandinha, era só pra... Não, e no caso do imposto ali do R$1.000, que a Marcela falou, né? Então, a gente tem R$1.000 para fazer essa destinação. A gente sempre usa o exemplo que a gente vai dividir, né? Então, R$300 vai ficar para o fundo do idoso, R$300 vai ficar para o fundo da criança e 400 de fato a gente vai pagar para o governo federal, para a Receita Federal, né, de imposto. Isso acontece o quê? Que R$600 vão ficar no município e 400 só vão para Brasília. Então, a gente vai ter um investimento muito maior aqui nos fundos sociais, na nossa cidade, onde a gente queira. Vai estar investido aqui e a gente vai acabar administrando melhor o nosso próprio imposto. Com certeza. Esses 400 vão para Brasília, vai retornar um valor, mas a gente é uma parcela muito pequena que a gente não sabe quanto, Então, a gente já pode quanto nem garantir. quando, né? Exatamente. Por exemplo, no caso do Hospital Santa Casa, né? Eu sempre falo que a Santa Casa, quando a gente pensa em hospital, é saúde, não política pública de saúde. Então, nós conseguimos, com o dinheiro do nosso imposto de renda, através de um fundo social ligado à assistência social, investir em saúde diretamente. Eu posso investir na minha saúde diretamente. Quando a gente pega a Santa Casa, a gente fala sobre tratamentos de alta complexidade. Então, são pacientes que estão tratando câncer, né? Pacientes que fazem hemodiálise, que ficam lá três vezes na semana ligados numa máquina, gestantes de alto risco, pacientes que precisam de uma cirurgia, de uma neurocirurgia. Então, são tratamentos caros, que a gente sabe, e que eu posso investir diretamente na minha cidade, é onde eu quero. Vamos pegar uma ajuda, a PACD, por exemplo, que é uma entidade com crianças que tem múltiplas deficiências. Eles vão construir novas salas. Eu vou, então, fazer a minha destinação, porque eles têm um projeto para construir novas salas. Conseguiram captar o recurso? Ótimo. Eu posso ir lá ver como é que ficou na minha cidade, né? Contribuir diretamente com o recurso... Tem a minha parcela ali, sim, né? com recurso de que, apoio. Se não fosse dessa forma, eu acredito que a entidade não conseguiria fazer. Porque o recurso que vem é para manter, assim, o básico do básico das entidades funcionando. O básico, eles não conseguem comprar uma caneta a mais, né? Porque tem que prestar contas. Tem que né? prestar O conta. dinheiro que entrou tem que ser prestado contas, Existem né? convênios E porque que o valor eles que vem firmam. realmente não é o suficiente para bancar o que precisa do básico, como a Amanda falou, e mais o que... Porque as necessidades surgem. A gente fala de manutenção, a gente fala de estrutura, né? Estrutura básica, né? Isso, exatamente. E quando a gente fala desse público, por exemplo, na PACD, você imagine a importância de uma entidade como essa, que são crianças com múltiplas deficiências, que estão fadadas a ficar numa cadeira de rodas ali, e normalmente são famílias em situação de muita vulnerabilidade, Carol. Tem famílias que estão em situações assim, nas casas onde elas vivem, que elas não têm uma mínima dignidade e conforto. Mas que essa mãe precisa trabalhar. Agora, se não tem uma entidade dessa para atender essa mãe vai ficar desempregada. Então, assim, é um movimento que garante todo o desenvolvimento de uma família, de muitas mulheres, de muitas pessoas. As APAES, que a gente também tem feito um trabalho... A APAE também tem um trabalho importante da educação. Normalmente, os convênios que eles têm é educação, saúde e assistência social. Eles precisam ter um determinado número de professores numa escola regular. Numa escola de educação especial, esse número aumenta. Então, imagina o gasto com o pessoal que uma entidade tem. Normalmente, o convênio que tem nas APAES é para pagar professores. Mas e o restante? E o material...
e a alimentação e todo o resto que a entidade precisa oferecer. Da onde vem? É o trabalho da entidade, sim, mas a gente tem, então, 22 milhões indo embora. E que depende poderiam muito ficar do aqui. pessoal que está por trás para poder fazer isso, né? Como você estava falando, são 22 milhões todo ano. Todo ano. Então, veja a diferença que vai fazer para as instituições. Mas, vocês falaram, ela é destinada para as instituições, só que as instituições têm que estar organizadas, né? Tem que Sim. estar com uma documentação, tem que Sim. cumprir alguns requisitos para poder receber. A verba vai para um fundo, né? Sim. Aí que é gerido pelo município também, né? Através dos conselhos e vai para as instituições. Mas não é qualquer instituição, não adianta querer bater na porta lá e... A instituição, até isso é muito importante, porque depois da lei do marco regulatório que regulamentou as entidades, o que eles precisam? As entidades precisam estar dentro das leis do marco regulatório, as entidades precisam ter 2 anos ali de funcionamento, ter utilidade pública, né, estar com a prestação de contas em dias, todas as certidões negativas em dia, ou seja, precisa ser uma entidade séria, que tenha de fato um trabalho reconhecido, né, que tenha utilidade pública e que seja uma instituição correta e idônea. Né? Então, quando isso tem, a entidade está apta para receber o recurso. E todos os atos que acontecem a partir do recebimento do repasse da Receita Federal para os fundos, eles são publicados em Diário Oficial. Então, assim, se ela está com toda essa documentação adequada, ela tem que estar inscrita nos conselhos. Isso se a gente estiver falando de conselho de destinação para projetos de crianças e adolescentes e idosos, certo? Porque tem outros tipos de projeto. Agora a gente está falando só desses, porque no momento da declaração do imposto de renda, a gente só consegue ajudar esses 2 tipos de Para pessoa projetos. física, são somente idosos e crianças. Isso. Mas Isso, que e, também e engloba na a declaração, saúde, né? e só no momento da declaração, porque a pessoa física durante o ano, ela pode ajudar vários projetos, pode ajudar inclusive projetos de cultura, de esporte, mas enfim, nós estamos focando agora, porque como é muita informação, focando só agora na declaração, como a Amanda comentou, essa instituição, além de estar com toda a documentação, ela tem que estar inscrita no seu conselho, se é um conselho da criança ou conselho do idoso, e ela tem que ter um projeto aprovado no conselho. Certo? Tem mais isso também. Isso. Então, isso que a Amanda falou, que sai em Diário Oficial, sai o projeto aprovado, certo? A partir do momento que essa entidade, ela tem um projeto aprovado, junto ao Conselho de Direito que ela está vinculada, ou do idoso, ou da criança e adolescente, aí sim, ela está apta a receber esses recursos, né? Olha que beleza. Então. E se o pessoal entrar em contato, né, com vocês, ou via site, que tem o site do destinair, né, .com.br, ela consegue ter essas informações a respeito disso? Sim, e sim. como que a instituição tem que se organizar, tudo mais, para poder receber né, esse apoio? Exato. O site, né, www.destinair.com.br, ele traz as informações de como a pessoa pode fazer para destinar o seu imposto de renda, como pode destinar pessoa física, pessoa jurídica também tem, quais projetos a pessoa pode destinar, então ela vai achar várias informações, né? E lá a gente tem também o nosso e-mail de contato, né? Que seria lá o contato@destinair.com.br. Porque às vezes a pessoa tem uma dúvida assim um pouco mais, mas como que eu faço de repente para, eu quero fazer parte do conselho, né? Eu quero entregar um projeto, como é que eu faço esse projeto? Então, isso já são coisas mais detalhadas que a gente está à disposição também para auxiliar, né? Então, se as entidades tiverem interesse, podem também entrar em contato conosco, nós estamos à disposição, né? Para que realmente a gente está vendo, né? A gente está falando de geração sustentável. A gente está vendo aí um dinheiro enorme passando pela nossa cabeça, relacionado ao imposto de renda, e que só depende da gente, né? E que as entidades poderiam ser sustentáveis se esse dinheiro fosse para elas, que é um dinheiro que já sai do nosso bolso, porque a gente está falando aí que as entidades o ano inteiro fazem churrasco, fazem rifa, fazem jantar, fazem bingo e tudo que pode fazer, né? E que não é o suficiente, porque essas ações, elas não conseguem elas são pontuais, suprir... né? Não são. Elas são pontuais, exatamente. Elas não conseguem suprir toda a necessidade, né? Mas nós, tendo um pensamento sustentável, exercendo a cidadania, tendo responsabilidade social, devemos fazer a destinação.
É que Devemos deixar. Às vezes o pessoal pensa em sustentabilidade e acha que é só meio ambiente, né? Só. A questão Sim. social é extremamente importante. Sim. Se não estiver o social de acordo, Sim. E hoje tem a outras gente fala coisas, né? sobre essa parte de geração sustentável. Se a gente for pegar o terceiro setor emprega muita gente. Muitos profissionais de todas as áreas. Professores, fisioterapeutas, enfermeiros, psicólogos, médicos. nutricionistas. Então, assim, o terceiro setor hoje emprega muita gente. Gera muita renda, tem muita geração de renda, né? E desenvolvimento. E precisa do apoio, né? Porque geralmente são instituições sem fins lucrativos e elas precisam de um apoio para poder Para tocar o serviço. se manter. Às vezes é muito fácil a pessoa estar tranquilinha, sentada no sofá lá. Ai, mas eles não fazem nada. Poxa, mas e o que você faz? Né? Exatamente. O mínimo que você pode fazer é pegar uma declaração de imposto de renda, E fazer emitir parte. mais uma guia, Isso. né? É muito importante o pessoal saber também como que faz isso, né? Os contadores, conversa com os contadores, né? Olha, na minha destinação, na minha declaração de imposto de renda, você está fazendo essa destinação para mim? Não estou. Por quê? Por que eu não está fazendo? Exato. Tá, então para onde que está indo? Eu quero saber. Sim. Ou a própria pessoa pode sentar e fazer a declaração, já faz esse encaminhamento para a destinação, né? Antes de E fazer o pagamento. É muito importante que as pessoas se conscientizem primeiro, dessa possibilidade de destinação do imposto de renda, de que elas saibam que há essa possibilidade, que as pessoas que fazem a declaração da forma completa podem fazer. Procurem os seus contadores ou entrem em contato conosco, né? A gente tem ali assessoria. E assim, eu quero doar meu imposto de renda para a Santa Casa. Como que eu faço? Então, assim, esse dinheiro, ele vai na conta do fundo. E para que ele seja destinado a um determinado projeto, o conselho precisa saber, né? Você precisa avisar o conselho. Então, assim, a pessoa pode pegar o comprovante de pagamento da DARF e dizer, olha, esse valor aqui eu quero que vá para o projeto tal, né? Ou ela também pode mandar no nosso contato de destina, indicando para onde ela quer mandar, que a gente faz todo o trâmite, inclusive liga com os conselhos, né? Uma coisa, a gente tem aqui em Ponta Grossa 2 conselhos bem estruturados, né? Tanto sou conselheira do Conselho do Idoso quanto da Criança. Mas a gente já está estudando, Carol, inclusive, possibilidades de apresentar para o município talvez uma carta, um certificado para essas entidades já, ao invés dela ter que apresentar todo o projeto, um documento que imita que ela consiga mostrar para a empresa, eu estou apta a receber a destinação do imposto de renda. Uma certificação. Exato, de que para facilitar, né? Dentre todas as outras iniciativas e políticas que o município pode adotar para fomentar esse tipo de movimento, né? Porque, assim, a gente está falando de 22 milhões. Eu tenho certeza que se a gente chega para qualquer gestão municipal e pergunta para qualquer administração, 22 milhões faria diferença no teu orçamento? Com toda certeza. Com certeza. Com certeza. Com toda certeza. E 22 milhões só para Ponta Grossa. E só Só pra pessoa Ponta Grossa. física. E só pessoa física, porque se E a a gente pessoa for jurídica? É pegar... isso que eu ia perguntar Nossa! agora. Se a gente for pegar o potencial industrial que Ponta Grossa tem, nós passamos desse valor. E sabe, tem uma coisa bem bacana que a gente precisa reforçar, que é a pessoa jurídica, porque assim, quem que pode destinar, né? A pessoa física que faz declaração no modelo completo, simplificado, infelizmente ainda não pode fazer destinação, e a pessoa jurídica que é de lucro real, certo? Só que a pessoa jurídica de lucro real, ela pode destinar até 10%. Veja, muito mais. É muita coisa, porque o que acontece? A gente tem, às vezes, conversado com alguns empresários, né? Você não gostaria de ajudar a instituição A, a instituição B? Mas eu já ajudo a instituição C. Porém, a instituição C tem um projeto de criança, e a A tem um de idoso, entende? A D tem um de cultura, e aí tem uma outra instituição que tem um Educação de projeto... jovem. Isso, entende? Então, a gente, dentro da pessoa jurídica, eles podem destinar simultaneamente, né, percentuais. Então, eles podem destinar até 1% para um projeto de idoso, até 1% para um projeto de criança, até 2% para um projeto de esporte, até 4% para um projeto da cultura, mas eles não são conflitantes, ele vai somando. Então, isso é bacana a gente deixar bem claro, porque muitos empresários dizem, mas eu já faço a destinação, mas você pode fazer mais.
Porque, né, e aí a questão, o site, ele vem Sem tirar dinheiro do bolso, e né? sem Tudo por lei de tirar. incentivo. É um valor que ele já vai pagar para o governo federal. Ele só vai destinar. Por isso destina. A realidade que a gente tem hoje aqui em nível Brasil, que a maioria das pessoas conhecem as leis de incentivo de cultura e de esporte, só, né? A Lei Rouanet, que é famosa, a Lei de Esporte também, e as empresas também têm esse acesso, né? Mas a gente deixa de lado direitos importantíssimos de crianças e de idosos, né? Porque falta conhecimento, Carol. Falta conhecimento da pessoa saber que ela pode fazer essa destinação, que ela pode ajudar diretamente uma entidade que ela quer. Às vezes, a gente não sabe a realidade da pessoa que já ajuda, pode ajudar mais. E assim, ela já vai ter que pagar o valor. Isso que a gente não consegue entender. Como a gente passou tanto tempo sem reter esse dinheiro aqui, isso gera riqueza. E sem ter essa informação, né? Ô, Carol, você sabia que agora também pode fazer destinação para projetos de reciclagem? Olha só que bacana. Saiu agora, Saiu agora, Carol. Fazer projetos de reciclagem. Sim, Interessantíssimo. interessantíssimo. E também vai ajudar Quantos também lugares, a questão de saúde, né? Quantas pessoas hoje sobrevivem Disso. disso? Aqui a gente tem várias né? associações dos Várias, dos catadores, né? Tem associações de catadores. Hoje, isso, principalmente com a pandemia, né? Ele se tornou uma nova profissão, um novo trabalho de vários catadores, né? A gente tem Por aqui aí. também um projeto muito interessante que pode, inclusive, Vamos fazer fomentar. projetos. Vamos sim. Pode fomentar, que é o Feira Verde. O Feira Verde movimenta bastante essa questão da retirada do lixo, que vira em alimento. E que este programa, que é municipal, também pode receber, se tiver credenciado certinho. Os catadores que fazem parte também disso. Enfim, é uma rede enorme de desenvolvimento. E por que a gente fala que a destinação ela gera riqueza para a região? Porque, vamos supor, uma entidade precisa de um dinheiro para aumentar o número de vagas. Então, ela vai aumentar ali as instalações físicas e lugar para ela ter. Aonde que essa entidade vai contratar? Aqui. A mão de obra local. Aqui. Precisa de mais professores para telhado. abrir. Sim. Precisa de mais professores para abrir mais vagas. Aonde que vai ser contratado esse professor? Sim. Gera renda, gera riqueza. Isso gera mais fomento econômico. Então, assim, a gente recebe... É dinheiro... A gente sempre tem uma brincadeira que fala que dinheiro chama dinheiro, né? Dinheiro chama dinheiro. Eu ia falar isso agora. Dinheiro chama dinheiro. Caro, uma outra informação interessante. Ponta Grossa tem 32 mil pessoas que podem fazer destinação. E só 496 fizeram. De 32 mil De 32 mil que pessoas podem fazer. que podem fazer. que tem o potencial para fazer a destinação. Exatamente. Só 496 fizeram. Você fez, Rodrigo? Não fez ainda. Já vai fazer agora, né? Vai fazer. E esse é o dado do ano passado, das pessoas que todas já fizeram, entende? Hoje nós tivemos no município de Ipiranga, eu não vou lembrar quantas Mas é um pessoas número eram. pequeno, né? Muito pequeno. Porque você veja, uma cidade pra gente chegar, em Ponta Grossa, pra gente chegar nessas 32 mil pessoas, não deve ser algo impossível. Não. É totalmente possível. É questão de... É o trabalho que vocês estão fazendo, de formiguinha, que tem que começar a passar a informação. Não pode desistir, porque recebe muito não, recebe muito... Sim, sim. Eu né? falo pra Marcela que a gente tá... Muito tombo. Tá hoje assim, oi, tudo bem? Você faz destinação de imposto de renda? Tá vendo aqui, A gente ó? nem tá perguntando, mas você faz a destinação de imposto de renda? Me conta, e a destinação de imposto de renda? Você tá fazendo? Hoje a gente tava no município, em Ipiranga, que é aqui também dos Campos Gerais, e eu acho que quantas pessoas fizeram a destinação no ano passado? 2, 3? 4. 4 pessoas. A gente falou, 1.000 podem fazer, mas só 4 fizeram. Uma das pessoas que estava participando da palestra, eu fui uma delas. 2 pessoas. É. Fui eu. Eu fui uma delas. A 50% gente das pessoas falou, que destinaram estavam na palestra. glória a Deus por isso, né? Que bom que já estão tendo isso. Mas se a gente vê, a gente teve outro município também, Piraí do Sul, uma pessoa fez. Uma pessoa fez. R$180. Até um contador esses dias entrou em contato comigo e falou, olha, já consegui mais uma destinação, falou o valor da destinação. Eu falei, então de uma são 2 agora. Já tem 2, ó. Dobrou. Sim, então, tipo, isso é muito interessante, porque quando a gente vê o potencial, quando a gente fala em dinheiro desperdiçado, aí a destinação do imposto de renda, ela passa a ser não, a gente não pode perder dinheiro. Não pode. E eu acho que é a questão da pessoa entender também. Sim. E um trabalho que também dos contadores, né? Sei bem isso que eu ia falar agora. Muito mais. Isso mesmo, Caro. Os contadores têm um papel, assim, fundamental para a destinação do imposto de renda, né? A gente tem cases aí de escritório de contabilidade que 99% dos seus clientes destinaram. A gente teve destinação de R$14, às vezes a pessoa pode pensar, mas R$14, que diferença que vai fazer?
Claro que faz diferença. Você junta de todo mundo, é um dinheiro que pode ficar aqui. De grão em grão. Bem isso, né? É. Então, assim, contadores, vocês são os grandes, assim, uma peça fundamental. Incentivadores, porque o cliente, ele acredita e confia no contador. Né? Então, e a gente percebe ainda há contadores, por exemplo, com dúvidas, ainda há contadores que não sabiam que destinar, quem tem imposto a restituir também pode destinar. E é porque a gente está vendo, na verdade, né, nós também, porque tudo isso é muito novo. Então, está todo mundo aprendendo. Né? Então, a importância de todo mundo se debruçar sobre o tema e dos contadores auxiliarem nesse processo. E essa questão da destinação, como é um imposto federal, é para o Brasil todo, né? Sim. O nosso podcast aqui que a gente faz, né? É na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Vocês já estão fazendo um trabalho em toda a região, mas isso pode ser feito para todo o país. Exatamente. Né? Quem quer? Então, a gente está falando de 20 milhões numa única cidade de Ponta Grossa, que tem potencial do imposto de renda pessoa física. Exato. Agora, veja o potencial que tem isso a nível de Brasil, o quanto pode ser ajudado. Exatamente. Né? E é engraçado que essa questão também, o nível de Brasil a gente pode trabalhar, mas, por exemplo, se existe uma pessoa lá no Nordeste que quer fazer destinação para um fundo de Ponta Grossa, ela pode. O contrário também pode acontecer. Então, não há um limite territorial nem nada. O que a gente tem que fazer é deixar esse dinheiro aqui. A lei desde 1995 que a gente está perdendo. E aquela questão que às vezes o pessoal vai falar, tem um perigo da desvio da verba. Não tem, porque ela é uma verba carimbada, ela é destinada para aquilo. Sim, e tanto o conselho quanto as entidades que receberem, elas têm que prestar contas. Sim. Exatamente. E ela se sujeita tal qual qualquer... E ela presta contas para quem? Na verdade, o município, em tese, a partir do momento que entra na conta do fundo, se torna uma verba do município, né? Então, é o prefeito... O próprio município exato, que vai prestar contas. Que responde ao Tribunal de Contas, né? Fiscalização. Exato. Daí, E né? eles fazem toda uma fiscalização. Isso, e outra coisa também que é interessante falar é que esse dinheiro, ele claro, é feito por apresentação de projetos e tudo mais, mas ele é fiscalizado e ele segue as tratativas tal qual um dinheiro, uma licitação, uma verba administrativa. Verba não pública. é chegar ali... Não, vamos gastar com o que a gente quer. Precisa prestar contas, precisa todos os atos estarem publicados em Diário Oficial, como se fosse a prefeitura gastando dinheiro. A diferença é que quem aprova os projetos é o conselho. Por que o conselho? Porque o Conselho de Direito, em tese, é uma formação da sociedade civil e dos entes públicos para regulamentar direitos. Então, em tese, ali é onde são as pessoas representantes para discutir direito do idoso. O que o idoso precisa no município de Ponta Grossa? Precisa de habitação, precisa de esporte, precisa de acessibilidade, precisa de cultura, precisa de um melhor atendimento de saúde. Dito isso, eles vão aprovar os projetos que condizem com a realidade do município, que não, isso aqui vai ser interessante para o município. Isso é o que a gente precisa, né? No caso da Santa Casa, foi um tomógrafo, né? Que vai agilizar muito mais, vai acelerar as filas, o tempo de espera dos exames. Isso, assim, claro, vem atender a população idosa com uma exclusividade ou uma preferência, mas o equipamento vai ficar lá, um equipamento de 2 milhões. Está no município. Né, para atender toda a região. Você veja que maravilha, né? Sim. Só com uma destinação sem que ninguém tire nada do bolso. Nada do bolso, Né? só com a sensibilização. E tá lá. Então, assim, as pessoas que são responsáveis por garantir e regulamentar esses direitos e fiscalizar também vão dizer, esse projeto aqui é condizente, mas a entidade, quando ela receber esse dinheiro, ela vai prestar conta de todos os atos dela, tal qual é um dinheiro público. Então, ela precisa prestar contas, né? E a pessoa pode acompanhar, o pessoal pode acompanhar o rastreio, a execução, todos os passos disso, porque todos os atos da administração pública são transparentes, né? Devem ser. Devem ser, né? Tem que estar tudo publicado. Exatamente. Por isso que é importante você ter um conselho bem estruturado, né? Um conselho exato. sério, bem estruturado, que tenha essa visão também, né? Exatamente. Porque é o conselho quem aprova a destinação da verba. E a gente tem Porém, existe uma lei federal de novembro do ano passado que determina que a vontade do contribuinte seja feita. Então, se eu, Marcela, quero destinar um projeto para o Hospital Santa Casa, por exemplo, e eu informo o Conselho do Idoso que eu quero fazer essa destinação, o Conselho precisa repassar esse valor para a Santa Casa.
né? Entende? Então, isso é interessante, porque também era uma dúvida, os empresários às Essa vezes informação que a Amanda tinha comentado, né? exatamente. Então, Sim, da doação direcionada, né? Isso. E assim, dos conselhos, como você bem colocou, né? Existem maneiras que o conselho tem ali, claro que dentro da legalidade, uma autonomia para trabalhar. A gente tem Ponta Grossa bem estruturado, e respeitando, claro, né, o trabalho de cada conselho, mas assim, é mais um ganho para o cidadão de decidir onde que ele vai investir o dinheiro dele. Ele vai dizer, quero que invista para essa entidade. E o conselho vai obedecer à vontade dele, né? Agora, assim, isso a gente está falando de um trabalho que acontece interno de uma cidade bem estruturada, que é Ponta Grossa. A gente verifica nos municípios, assim, os conselhos até com uma carência de informação sobre o papel deles e sobre o que, de fato, eles precisam fazer. Então, a gente tem um trabalho com contadoras, a gente tem um trabalho com prefeituras, a gente tem que trabalhar com entidades, a gente tem que trabalhar com a sociedade civil, né? Para que eles entendam o seu papel, né? Exato, para que tudo aconteça. Mas o caso da Santa Casa foi um case, assim, de muita esperança, sabe? Porque deu certo. Deu certo, Com né? Começou numa conversa. Exatamente. Um setor de isso mesmo. captação de recursos bem enxuto, que é a Santa Casa, um número expressivo, né? Dizendo assim, vai dar, né? Dá para estruturar. Começa na reunião, né? Olha, a Isso. gente precisa de recurso. O que tem que fazer? Exatamente. Vamos fazer bingo? Vamos fazer campanha de conscientização? Não, vamos fazer uma campanha de destinação, né? Um projeto. Vamos Exatamente. trabalhar com isso, né? Exatamente. É muito bacana esse... Exatamente. E o legal Esse trabalho. de todo esse trabalho que a gente inicia hoje, que claro, agora a gente está numa época de plantio, mas é que assim, a partir do momento que a gente vai conscientizando e capacitando, todo mundo vai estar falando a mesma língua. Daqui a pouco vai ser tão automático quando você entrar no carro e colocar o cinto de segurança. Entrou, precisa colocar. Porque esse é um hábito. Vai se tornar um hábito. Inclusive, esses dias a gente estava conversando com a pedagoga de uma escola particular e ela falou que ela quer colocar isso dentro da grade curricular, porque os jovens, eles já têm que sair sabendo disso, né? A gente quer que isso vire uma cultura. Então, eu achei maravilhoso Isso é também essa extremamente iniciativa. importante. Nossa, que E iniciativa. aproveita- Você veja como uma coisa vai puxando puxando a a outra. outra. E Aham. aproveitando que a gente está num ano eleitoral, para que isso seja uma pauta, inclusive, de incluir nas escolas municipais em tempo integral, que a gente tem, por que não? Existem maneiras de trabalhar com crianças desde pequenas. Com certeza. E a Né? criança sabendo. É aquilo que você falou do cinto de segurança. As crianças cobravam, pai, usa cinto de segurança, porque elas aprendiam, né? Você não precisa falar nada, porque a criança sabe. sabe. Desde bebê ela já está sendo colocada no cinto dentro do carro. Bem Sim. isso. Né? E a gente Então, desde pode... pequenininha falando sobre a destinação. Sim. Como isso pode ajudar? Isso aí trabalha a parte da educação financeira, senso de responsabilidade social, entendimento de políticas públicas. E, inclusive, Carol, eu vejo isso como uma parte que a educação pode trabalhar de inclusão social. As Muito. crianças podem ver a realidade de crianças que precisam de uma educação especial, de crianças que vivem numa cadeira de roda. Hoje há essa inclusão de crianças que têm autismo, mas como que é a realidade de uma criança que não anda, que não fala? Como que é a educação de uma pessoa que tem deficiência intelectual? Qual o custo que tem? Exato. Então, Manutenção. assim, é uma maneira de também trazer esse olhar mais humano e empático das crianças para diminuir tantas violências e talvez ter mais ser humanos preocupados com essa causa e mais sensíveis em relação a isso. Isso é extremamente importante, né? Quando a gente trabalha nessa área, você percebe, né? Exatamente. A importância disso e a grande quantidade de pessoas que não estão ligadas, que não tem a mínima noção em relação a isso. Então, a educação é como eu disse, é a base de tudo, né? E eu É a gosto base de bastante tudo. das crianças, porque a criança, quando ela aprende lá, eu fiz aquela aula que a gente tem, eu não lembro em que ano, mas a criança, quando a gente fala pra ela que tem que usar o cinto de segurança, que você tem que atravessar, até hoje, toda vez que eu vou atravessar na rua, eu tenho que atravessar em linha reta. Porque eu aprendi que se eu atravessar assim, eu tinha mais tempo, corria o risco de sofrer algum acidente. Então, tem na faixa e em linha reta. A criança, ela cobra isso dos pais. Cobra. Você não colocou o cinto. E o adulto fica com vergonha de não fazer. Não, vou colocar. a Você mesma passou no coisa- sinal vermelho. É a mesma coisa da questão do cigarro, né? Sim. A gente fala, antigamente o professor fumava dentro da sala de aula. Hoje em dia, quando você conta isso para as crianças, eles ficam apavorados, Horrorizados. né? Horrorizados. Então, que seja dessa forma. Olha, antigamente não se destinava dinheiro de imposto de Exatamente. renda. Como que você não fazia isso, né? Como que a instituição construção. vivia? Como que a instituição Sobrevivia. vivia? Isso né? e eu vejo esse tema. A gente tem um polo também aqui
acadêmico muito grande, né? Isso pode ser trabalhado em todas as áreas. Economia, cursos de assistência social, em todos os cursos, contabilidade, pode ter uma parte de responsabilidade social de frisar. O contador tem por obrigação fazer destinação do imposto de renda. É o mínimo, né? É o mínimo exato. que pode ser feito. E deixa eu fazer uma outra pergunta. Fez a diferença já? A entrada dessa destinação, desses 2 milhões, né, que foram esse ano? Sim. Já fez a diferença? Com certeza. Já fez a atingiu diferença. várias pessoas? Já atingiu... Com certeza, já fez a diferença, né? Como a Amanda falou, essa verba foi utilizada para aquisição de um tomógrafo, né? Porém, a gente já está com outros projetos para fazer a diferença. O que acontece? Se a Santa Casa tivesse que tirar do bolso para comprar um tomógrafo, ela não ia conseguir fazer Não isso teria agora. condições. Não conseguiria, né? Então, assim, pessoas que precisam disso, às vezes iam ter que ficar mais tempo esperando um exame, né? Ia ficar lá como é um hospital que trata doenças graves, né? Você pega, por exemplo, um paciente que trata câncer, ele tem um prazo que ele precisa fazer exame, né? Então, isso gera um impacto muito grande para a instituição. Mas aí a gente fala de tantos outros projetos agora também que estão para vir, e não só quando a gente está acompanhando os projetos das entidades. As entidades em si, seja a PSD, né, a gente tem acompanhado projetos de APAI, enfim, tantos outros projetos, não é só para tapar um buraco, é para oferecer o melhor, sabe? Não é só para você conseguir pagar uma conta de luz, uma conta de água, não. É para você dar a melhor estrutura, para você dar atendimento com os melhores profissionais que você não teria condição antes de contratar um profissional naquela área específica. E agora você tem condição, porque você tem o recurso, né? Então, a gente vê lugares aí, a PAI, por exemplo, de Carambeí, as crianças, quando chovem, não tem área de lazer, porque é tudo aberto, certo? Então, a sala de educação física deles é desse tamanho, assim, não cabe o povo lá dentro. Então, a gente começa a ver, assim, ó, por que é uma questão de dar o melhor, sabe? Então, além de ajudar essas entidades, trazer qualidade, né? Então, quanto isso impacta? Não é uma coisa para tapar um buraco. É para dar a melhor qualidade em todas para todas as entidades que necessitam para atender essas pessoas. É como se hoje tivesse um mínimo de dignidade na instituição, mas para você trazer uma qualidade de vida daquilo que a pessoa merece. Exato. E hoje tem pessoas na fila, gente. Tem pessoas aguardando para poder ser atendida numa PAI porque não tem estrutura suficiente, né? Então, mas eu ouvindo vocês falando assim, e fiquei lembrando das entidades que eu já visitei, os lugares que eu já conheci. Eu nunca conheci, Carol, nenhuma entidade assistencial que não oferecesse, assim, o melhor dentro das condições que tinha. A gente, às vezes, é de chegar dentro de uma entidade, sabendo a realidade que eles têm financeira, a dificuldade, e falar, como que vocês conseguiram fazer isso? As pessoas se dedicam, né? Nossa, como um que amor, vocês... assim, que você não Como que, não assim, mensura. Meu Deus, que incrível o trabalho que acontece aqui. Eu quero citar, por exemplo, a Guarda Mirim, que também é uma instituição que trabalha com crianças, né? Claro, ali não são crianças com deficiência, são crianças em situação de vulnerabilidade. Mas eles criaram uma fazenda ali, onde eles produzem morangos orgânicos e eles conseguem introduzir as crianças em todo esse sistema, gerando questão de empreendedorismo, de responsabilidade, tudo, com um orçamento que, assim, Deus ajuda muito, a gente vê. Agora, imagina... Vai na fé. Eu nunca vi nenhuma entidade que, assim, sabendo da realidade, chegar lá e encontrar alguma situação, assim, que você diz, assim, o trabalho não está sendo bem feito. Nunca encontrei. Foram 10 anos de trabalho. Imagine o que elas vão conseguir fazer tendo recurso. Eu fico pensando nisso, sabe? A Santa Casa. Santa Casa hoje desafio qualquer pessoa a encontrar uma hotelaria SUS melhor que o Hospital Santa Casa. Como que eles fizeram isso? Não sei. Mas imagina se tivessem recurso. Assim, Deus ajuda muito, mas eu penso, imagina se tivesse recurso. Hoje a Santa Casa lá, a ala de SUS, com o patrocínio da sociedade, né, de empresários que reformularam, eles têm, sem dúvida, a melhor hotelaria SUS nacional. Isso eu duvido. Se alguém achar, não, aqui é o Hospital SUS aqui, aí eu paro de falar isso. Tá largado, tá jogado. Não, mas né? eu duvido, assim. Então, assim, imagina se essa entidade tivesse, sei lá, parte desses 22 milhões. Resultado de saúde e de qualidade de vida. Sim, exato. Né? O que o trabalho você poderia bem ser cuidado, feito. você Um melhora. trabalho excepcional.
trabalho, assim, tão bom quanto se fosse uma empresa particular. A gente tem, às vezes, aqui em Ponta Grossa não tem muito, mas em cidades, por exemplo, Foz do Iguaçu, tem entidades que trabalham com autistas e tem clínicas, né, ali. E o serviço não deixa a desejar na parte pública, sabe? Então, eu acredito muito nisso, no trabalho desses profissionais que estão à frente dessas entidades, que eles tiram água de pedra, assim. Eu penso, então, se eles tiverem recurso, aí ninguém segura eles. Ninguém segura. Agora é a Amanda falando mesmo como Amanda, né? É muito bacana isso. E eu acho que esse estímulo, esse incentivo, essa vontade, essa garra de trabalhar, ela não pode acabar nunca. Né? E quando alguém está um pouco desanimado, vem o outro e segura e ajuda. Sim. E esse projeto que hoje vocês estão desenvolvendo, gente, é extremamente importante. Ele vai ser replicado, ele vai ser trabalhado de uma forma. E eu quero chegar aqui, não demorar muito, ano que vem, para vocês trazerem esses resultados e dizer assim, olha, gente, a gente conseguiu. Né? A gente já conseguiu, né? Passamos mais do que as metas que a gente tinha expectativa, né? Estamos super bem, mas vamos continuar nessa luta para fazer que, né? Esse sonho do cinto de segurança, né, da criança, dizer, olha, poxa, como eu não destinava antes? Né? E o mais se legal, tornar uma rotina, cara, uma realidade. É verdade. O mais legal é que esse projeto, ele não é só nosso daqui. Ele é um projeto, como eu comentei no início, de muitas mãos. Então, justamente por isso, e todo mundo enxergando o benefício, né? Porque nós estamos falando aqui, estamos à frente do projeto, mas tem muitas pessoas que fazem parte do projeto que estão ajudando, né? E aí eu acho que isso é realmente que dá corpo e força para o projeto, né? Então, já deu certo, né? Certo. Como vocês disseram. Meninas, mulheres, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui. A gente tem assunto para vários outros episódios, né? Mas agora a gente vai ter que dar um ponto. Mas eu quero deixar aberto de verdade esse convite para a gente vir conversar de novo. Legal. Né? Vamos passar mais um tempinho aí, vamos ver como que vai sair. A gente está em fase aí de declarações de imposto de renda, né? Sim, sim. E falar, né, para o pessoal, olha, a gente faz mais um boletim, só faz mais uma guia ali. Isso mesmo. Né? Que vai fazer a diferença. O valor não vai mudar. Você não vai tirar dinheiro do bolso, além do que você já ia mandar para o governo. Exato. E vai fazer diferença enorme, né? Na vida das pessoas, das instituições e do município onde você estiver ali, né? Eu acho que se todas as pessoas tivessem a oportunidade de visitar alguma entidade dessa, elas não teriam dúvidas de fazer essa destinação, porque o trabalho que acontece é incrível, né? Então, isso aí podia ser um desafio, né? A gente deixa... Sim, vamos conhecer. E aqui em Ponta Grossa a gente tem várias entidades. E assim, não tem como você não sair com vontade de ajudar. Né? Eu acredito muito, assim, que nós somos atraídos pro bem. Né? Quando a gente tem... E é impossível um ser humano que não experimente a vontade de servir o outro, que não queira fazer isso sempre. Vai fazer. Vai fazer. E Carol, a gente que agradece a oportunidade, né? Porque você também, como geração sustentável, traz para nós tantos temas tão importantes, né? E que se a gente for fazer um pouquinho de cada tema que é discutido aqui, quanta transformação a gente não vai conseguir, né? Sim. Então, a gente agradece muito também essa oportunidade. Parabeniza e parabeniza também, né? pelo seu Muito trabalho. Eu adoro fazer isso aqui, né? Então... poder falar, poder levar esse tipo de informação e poder estar aí sempre junto com as pessoas. Sim. E eu acho mais bacana de tudo que sempre os convites que eu faço, né? Vamos lá gravar podcast, às vezes pode não dar certo o dia, né? Como o nosso aqui, se vocês soubessem o serviço que deu pra gente ajeitar a agenda, mas a gente consegue. E sempre foi muito positivo o convite. Muito bacana. Então, obrigada mesmo. Obrigada a você. Nossa, obrigada da presença. E a nossa dica de hoje não é nada mais, nada menos do que o site que a gente estava falando agora. É destinair.com.br. Lá nesse site você vai ter todas as explicações, a forma de contato para você entender, né, para você poder conversar com o pessoal e para você entender melhor o que seria a destinação de imposto de renda e começar a fazer o bem, né, destinando valores do seu imposto de renda, tanto pessoa física quanto jurídica, para as entidades da sua cidade. Vai lá que vale muito a pena você fazer essa ação em prol da comunidade. Os podcasts de sustentabilidade são uma excelente maneira de aprender sobre práticas ecológicas, descobrir soluções para problemas sociais
ambientais e se inspirar para agir em prol do planeta. Com convidados especialistas no assunto que oferecem insights valiosos sobre como viver de forma mais sustentável, as conversas podem ser extremamente inspiradoras e motivadoras para quem deseja fazer a diferença no mundo. Proteger o meio ambiente é nossa obrigação diária e cada um deve fazer a sua parte. Com essas dicas, eu termino este episódio. Espero que você tenha gostado e até a próxima semana. E não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais da Rádio T. Até a próxima, pessoal!